O evangelho de hoje, ele é muito importante também nesse tempo da quaresma que nós estamos vivendo, onde Deus está nos chamando à conversão, que é um tempo privilegiado. Nós precisamos realmente mudar as intenções dos nossos corações e sermos cada vez mais de Deus. Uma das tentações que nós poderemos cair, e quando eu falo tentação, significa que o demônio poderá nos levar a esse tipo de tentação, é de nós nos considerarmos os privilegiados. Porque nós somos cristãos, porque nós vamos na missa, porque nós rezamos, porque nos confessamos. Então nós estamos quites, nós estamos assim diante de Deus como os melhores, em relação até aos que não seguem a Deus ou aqueles que são considerados ateus e tudo mais. E por causa disso, por nós sermos os melhores, nós poderemos agora conseguir qualquer coisa de Deus. Qualquer coisa que eu pedir, Deus vai me dar, porque eu sou correto, eu sou bom. Então, se tem alguém doente, eu rezo, porque eu sou bom, Deus vai ouvir a minha oração. E o evangelho de hoje está nos mostrando que as coisas elas não são assim, não. Então, vamos entrar no contexto do evangelho, porque vocês vejam que nós estamos no versículo 24. E se eu não me engano, todo o contexto começa no versículo 13. É aquela passagem que Jesus foi para o deserto. Primeiro ele foi batizado, depois ele foi para o deserto, ele foi tentado. E ali Lucas diz que Jesus foi enviado a Nazaré, aonde ele foi criado. E ali ele entrou na sinagoga, ele abriu o livro, e o livro foi do profeta Isaías. Tinha um grupo de pessoas ali na sinagoga, e Jesus começou a ler essa passagem de Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque Ele me enviou para curar os doentes, para libertar os cativos, e assim por diante. E quando Jesus acaba de ler, Ele fecha o livro, e em seguida ele olha para todo mundo e ele diz: hoje se cumpriu esse oráculo. Então ele estava se declarando entre a comunidade de Nazaré, a cidade onde ele foi criado, que ele era aquele Messias que Isaías havia falado, que os profetas haviam anunciado, que no livro do Deuteronômio havia dito que o profeta, quando viesse, ia fazer grandes milagres. Eles ficam impressionados. Eles olham assim para Jesus, arregalam os olhos e dizem: nossa, mas quanta palavra de sabedoria saindo da boca desse homem. Aí eles fazem uma pergunta: mas ele não é o filho de José? Mas como é que o filho de José agora está se mostrando para nós e dizendo que ele é o Salvador? Aí eles disseram assim: então faz uma coisa, faz os milagres que você fez lá em Cafarnaum, faz aqui também. Ou seja, faça esses milagres para que nós acreditemos em você. Aí é que Jesus entra, né? Ele dizendo, ele usa um provérbio. Realmente aquele provérbio está certo. Médico, cura-te a ti mesmo. Aqui tem uma médica aqui na minha frente. Então vocês veem, o médico, ele cura os outros, mas ele fica doente também, ele pode morrer. Então, médico, cura-te a ti mesmo. Aí é que Jesus diz: um profeta não é aceito na sociedade. Aí ele usa duas passagens do Antigo Testamento. Uma foi a que foi lida hoje, do profeta Naamã, que foi curado. E a outra está no livro dos Reis, de uma viúva que Elias foi lá.
para ajudá-la numa situação difícil que ela estava passando. Porque em Israel já não chovia há tantos anos, porque Elias tinha ido diante de Acabe para que Acabe pudesse mudar de vida, porque ele estava se envolvendo com uma tal de Jezabel e estava levando o povo de Israel à idolatria. Então Elias foi justamente numa pagã. Aí é que Jesus está dizendo aqui, olha, no tempo de Elias, em Israel, olha os privilegiados, os que foram escolhidos, os que se achavam os escolhidos, tinha muitas viúvas também. E elas também, elas estavam sofrendo com aquela escassez, com aquela seca. E Elias, em vez de ir em Israel, nos privilegiados, ele foi numa pagã. E lá ele ajudou aquela pagã, e todos sabem a história. A mesma coisa, ele fala também, no tempo também de Naamã, tinha um homem, um sírio, um outro pagão, que estava leproso, mas em Israel também tinha muitos leprosos. E olhem quem é que ele foi justamente no pagão, e o pagão é que ficou curado. O povo de Nazaré se sentiu ofendido. Então você está dizendo o quê? Você cura o povo de Cafarnaum, e aqui em Nazaré, que nós somos os privilegiados, o Senhor não faz nada? Então fecharam o coração, chamaram Jesus de: você não é nada disso, você está nos enganando, e quiseram matar Jesus, jogando no precipício. Aí Jesus sai e vai embora. E Jesus não fez cura em Nazaré. Lucas está dizendo que ele fez em Cafarnaum. Se vocês abrirem o início do Evangelho de São Marcos, você vai ver. Jesus entra na sinagoga de Cafarnaum, tem um homem lá possuído por um demônio, ele vai, expulsa o demônio. Depois ele sai da casa, da sinagoga, vai para a casa de Pedro. Lá tem uma mulher que a sogra de Pedro está enferma, com febre, ele cura. Depois uma multidão vem, traz gente, e Jesus vai curando, vai curando, vai curando. Aí o pessoal disse: cura aqui também. Não, aqui eu não vou curar. Vocês estão se achando os tais. Então o que é que isso tem a ver conosco? Estamos na Quaresma. Estamos refletindo sobre as nossas intenções. Será que você se sente um privilegiado? Aí, por você se achar um privilegiado, você faz uma comparação com o pagão, ou aquele que leva uma vida desregrada, uma vida longe de Deus. E de repente você está dizendo assim: eles vão pedir e Deus não vai ajudá-los não. Mas eu sou o cara. Eu sou de Deus. Eu vou na missa todos os dias, eu faço o estudo da palavra, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí tem aqueles que dizem: eu frequento a Canção Nova. Eu sou do Shalom, eu sou não sei o quê, eu sou da... Aí quando eu rezo, a minha oração, ela sempre, quando eu faço, Deus ouve. Mas o outro, vocês já perceberam que às vezes acontece ao contrário? Os privilegiados, Deus se cala. E os pagãos é que Deus ouve. Aí tem gente que está entrando em crise. Está perdendo a fé. E está abandonando a Deus. Porque quando eu peço, Deus não faz. Agora quando o outro pede, Deus faz. Então eu vou levar uma vida errada, já que o Senhor não faz nada, eu vou dar um prazo para o Senhor. Olha como é que está querendo fazer com que Deus faça a vontade dEle, né?
que ele é o corretinho, eu vou dar mais um mês. Se o senhor não fizer nada por mim, eu te abandono, eu vou embora, eu não vou mais para a missa. Você está nessa condição? Bem, Jesus disse que ele faz chover, né? Ontem caiu uma chuva forte aqui. Chuva é sinal de bênção também, não é só de destruição não, é de bênção. Então está lá, o terreno do pagão, ele plantou, colocou, semeou, e está lá o terreno do cristão, do santo, do homem de Deus. Então, precisa de chuva. Aí, Deus faz assim, não, eu vou fazer só chover do lado dos cristãos, porque eles me servem. Aí a chuva faz assim, ela vem e faz um desvio, aí cai no terreno dos santos, e do pagão não, porque enquanto eles não se converterem, eu não vou fazer chuva. A chuva não vai cair lá. Bem, não foi isso que Jesus falou, ele disse que Deus faz chover, tanto sobre os maus, como sobre os bons. Então você, como seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que está animando você de ser cristão? É a salvação que Deus te deu através de nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso você está fazendo penitência, está fazendo os seus jejuns, está evitando de cair no pecado, para que você não se desvie do caminho da salvação, ou você está fazendo Jesus o seu servidor, porque você é o santo, é o bom, e agora Jesus vai ouvir todas as suas orações. E quando você vê que Jesus ouve a oração do outro, aí você fica com raiva. Porque uma das intenções dos milagres é a conversão, né? Também. É para mostrar o poder dele, e através desse poder dele, as pessoas possam reconhecê-lo. Mas Jesus, Deus, ele faz o milagre na hora que ele quiser e bem entender. Não é por causa porque eu sou o bonzão e agora eu tenho que pedir e ele vai fazer. Ele faz quando ele quiser. Bem, vou dar um exemplo. Meu pai, no hospital, vai e não vai, né? Ou melhor, vai ou fica. E está lá o padre José Augusto. Olha, o padre José Augusto, o cara, né? Rezando. Esse padre José Augusto que muitas vezes rezou para muitas outras pessoas, e tem pessoas que vieram e deram testemunho. Olha, padre, naquela missa, naquele momento que o senhor rezou, eu fiquei curado, eu estou bom agora, até os médicos constataram. Olha o corretinho. Agora o corretinho está com o pai dele prestes a morrer. Naquela situação da agonia que a pessoa fica, né? Levanta. Aí, José, eu quero ficar em pé. Aí fica em pé. Ah, eu quero sentar agora. Aí senta. Aí quando senta, eu quero ficar em pé de novo. Aí eu vou lá, rezo. Aí na Páscoa meu pai morre. Pronto. Agora eu vou me revoltar com Deus. Eu sou o padre José Augusto. O senhor sabe que eu me confesso com frequência. Eu tenho procurado fazer tudo certinho. Olha o que o senhor fez. Justamente o meu pai. E lá no hospital, outros foram curados. Tão bem
estão de saúde, estão andando aí, correndo o mundo, e meu pai já não está mais aqui. E agora? Vou perder a fé? Vou abandonar Jesus? Bem, o que me conforta é o seguinte: meu pai era um homem de Deus, estava bem, graças a Deus. Meu pai participava de 4 missas, olha só, 4 missas, estava aposentado, estava levando uma vida correta. Deus achou melhor levá-lo, e daí? Deus quis. No livro da sabedoria, no capítulo 4, diz assim, que quando Deus percebe que a pessoa está preparada já, Ele leva logo para a pessoa não se contaminar nesse mundo e vir a se perder um dia. Então Deus leva logo. Então esse é o meu conforto. E continuo minha caminhada, louvando e bendizendo a Deus, glorificando o Senhor. Que bom, o Senhor levou meu pai, agora ele está diante de ti, graças a Deus. Eu passei na porta santa, então está confirmado mais ainda a saída dele do purgatório, se ele ia para o purgatório. Pronto, continuo minha vida. Porque Deus cura quem Ele quer, na hora que Ele quer. Não é a minha vida de santidade que vai colocar Deus contra a parede para que Ele possa realizar alguma coisa. Então eu convido você hoje a dormir com esse barulho. Você que se acha o bonzão, o santo, e que você, todas as suas orações, Deus vai te ouvir. Durma com esse barulho. Se Deus levou, levou. Se não levou, não levou. Agora quem não pode é eu me perder e me revoltar com Deus e abandoná-lo. E aí sim Deus vai ficar preocupado comigo, porque eu estava caminhando tão bem, e só porque Ele não fez a minha vontade, agora estou no caminho da perdição. Aí Ele está preocupado. Pense um pouquinho nisso. Abaixa a cabeça. Reze agora e se pergunte, né? Você se acha o bonzão? Porque você é o consagrado. E a oração do consagrado chega. Porque você é o santo. Então você pode, por causa da sua santidade, você pode fazer com que Deus faça a sua vontade. E não é isso que nós rezamos no Pai Nosso. É que a vontade dele seja feita e não a minha. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.